Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente porque eu vou fazer uma aula narrada com uma música de fundo, que é homenagem. Essa música é feita em homenagem ao deus Dionísio, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, que é sobre a origem do teatro. Por incrível que pareça ou não, o teatro ele é muito antigo. E a imagem que eu vou estar mostrando hoje, ela vai estar tanto na descrição da atividade quanto na atividade teste que eu criei para vocês responderem a pergunta que tá lá. Beleza, gente? Então, a imagem que eu vou estar falando, ela é em homenagem a esse deus Dionísio, deus do vinho e da fertilidade. Quando as pessoas começaram a cultuar esse deus, se criou um ritual chamado de Tirambo. Os principais registros dessa manifestação datam aproximadamente do século VII a.C. Anteriormente aos ditirambos, acreditavam-se que os rituais representavam cultos agrários de morte e ressurreição. Neles, animais eram sacrificados em homenagem aos deuses, e a pele era usada como uma espécie de vestimenta em danças no quais imitavam o animal, com dizeres aos deuses. Daí teria surgido as primeiras formas de representação dramática, deixando muito claro que é difícil a gente definir a exatidão e a origem geográfica do teatro, tá? Visto que as manifestações culturais aconteceram paralelamente de formas similares a todo mundo. Só que, como a gente está falando um pouco do teatro ocidental, é bom deixar um pouco mais claro de onde o teatro vem a partir dos estudos. E vai ter outros lugares que vão dizer que o teatro começa de outra forma, mas essa é a que todo mundo concorda. Até que Terpes foi considerado o primeiro autor de que se tem conhecimento. Ele viajava de cidade em cidade, organizando celebrações do Tirirambo, que foram aos poucos transformadas em dramatizações com textos acompanhados por música, que é mais ou menos isso que está acontecendo. Eles estão narrando a vida do Deus e tudo mais. Com o tempo, as celebrações foram se organizando ainda mais em sua forma, como a criação de diálogos, a separação de funções, a criação de situações para representar histórias em devoção a primeiro Dionísio e depois a outros deuses, até chegar a uma estrutura mais formal, aos primeiros textos teatrais de que se tem conhecimento e aos primeiros teatros pela necessidade de uma estrutura física aonde representar a peça. Então, é daí que vem o teatro. Aonde a gente vai apresentar tudo isso daqui? Vamos criar um lugar específico. Durante a Antiguidade Clássica grega, período que vai do século VIII ao século II a.C., a Grécia experimentou o auge das produções teatrais dessa época. No século V a.C., existiam atores, autores e festivais organizados e patrocinados pelo Estado, ao quais a participação da população muitas vezes era obrigatória. Não tinha o que você escolher. Você ia e ponto final. Então todo mundo via o teatro. Para se entender a função original do teatro da Grécia, é preciso considerar dois pontos importantes. A sociedade grega vivia sobre os conceitos de mitos para entender a vida. Era a religião deles. O mito era a religião deles. Até que os romanos, eles têm mais ou menos os mesmos deuses, porque os romanos roubam os mitos dos gregos e fingem que é deles. Por isso que existem duas religiões muito parecidas, mas os mitos e os deuses nascem dos gregos. E nessa época existia uma mentalidade civilizatória fundamentada na crença de que costumes, filosofia, arte, normas sociais e política eram pressupostos de uma sociedade ideal, e o teatro foi fundamental por parte desse processo. Tudo isso que a gente discute hoje em dia sobre
o que é importante para uma sociedade, muitas vezes ela vem dessa época. A filosofia que a gente estuda hoje, e grande parte da arte, ela também é estudada dessa forma. Então, dando um pause aqui, para vocês terem noção o quão é importante o desenvolvimento do teatro, para vocês terem noção o quanto é importante o desenvolvimento do teatro, o que a gente acha que é o céu e o inferno, como a gente acha que é o inferno, ela vem do livro A Divina Comédia. Essas partes divididas do inferno, que é uma peça teatral também. Então, por mais que a gente ache que o teatro não é importante para o nosso desenvolvimento, hoje em dia nós temos a novela, os filmes e os clipes que são desenvolvimento do teatro. A diferença é que nessa época que começou, não tinha como filmar. Quando começou a poder filmar, o teatro se desenvolve para outra forma. Mas ele é tão importante que o teatro não morre quando a gente inventa a câmera. Ele continua e só se desenvolve. E daí nós vamos ver outras partes importantes. Também na atividade de vocês, eu vou colocar um vídeo falando um pouco, mostrando um pouco do que é o teatro contemporâneo. Vocês também vão ver, vão ler e vão me falar o que é. Quando vocês leem alguma coisa que está em movimento, não precisa ficar preocupado e ficar vendo cada detalhezinho, tipo, tá, em cena tal pessoa fez isso. Veja ele inteiro e depois vá analisando os conjuntos. Por exemplo, as mulheres, porque vai ter uma peça teatral com mulheres, elas estão vestindo alguma coisa, elas estão fazendo algumas poses, elas do fundo tem alguma luz. Que luz eles usam? Então vocês vão me descrever esse tipo de coisa. Prestem atenção nos detalhes. Tá bom, meus amores? Eu amo vocês e é isso a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vou deixar o meu e-mail pessoal para enviar dúvidas. Tá bom? Beijo, até mais.